Bom dia, Caetano, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu sou pesquisadora aqui no Instituto Liberdade Digital e é uma honra poder contar com a sua presença aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a questão do live misso e do show misso e todos esses casos, né, que decorreram dessa discussão. Então, hoje eu estou aqui com o Caetano Cuervo Lopumo, que é mestre em Direito pela Unisc, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. O Caetano também é sócio do escritório Paim, Lopumo e Santos. Então, Caetano, seja bem-vindo, tá? Agradeço a sua participação. Vamos começar, então, com a primeira pergunta. Qual que é a sua opinião sobre a resposta exaurada pelo TSE naquela consulta feita pelo PSOL, quando houve a decisão de equiparar o showmício ao live-mício? Olá, Roberta. É um prazer estar colaborando com o Instituto. Eu achei correta a resposta dada pelo TSE, porque os shows, a atividade artística, está afastada do processo eleitoral desde a Lei 11.300 de 2006. Desde aquele momento, nós não temos mais visto, não se vê nas disputas eleitorais a participação de artistas com o intuito de, através da sua imagem e da sua arte, angariar votos para candidatos. Antes de 2006, isso era muito normal. Os showmícios enchiam plateias, nem sempre interessadas na atividade política, mas o povo, seguindo os seus ídolos, ia para os comícios políticos e ouvia os candidatos. Em 2006, por uma opção do legislador, nós fizemos esse afastamento. Em 2006, ainda vivíamos quase em uma pré-história da internet no processo eleitoral. Talvez já não fosse mais aquela... As primeiras normas de direito eleitoral envolvendo internet são de 2000, talvez em 98 tenha tido alguma norma em resolução, 2002, 2004, quando aparecia... Eu me lembro que em 2004 tinha a obrigatoriedade do site .can.br, ou seja, era só ali, era limitativa, né? Então, assim, em 2006 a realidade ainda me parecia que era essa, de não ter internet presente. Então, nós optamos por afastar o artista do pleito, tá? Foi uma opção clara. O que acontece, então? Desde então, a gente foi trabalhando, a internet foi entrando no processo eleitoral, cada vez com mais força, com as redes sociais, etc. E o artista seguia separado do processo, no máximo com a manifestação de vontade ou política dele como cidadão. Voto no fulano. Então, mas o show, a sua arte, estava afastada do processo. Então, me parece que a decisão do TSE na consulta do PSOL atendeu ao interesse do legislador. É o legislador que me parece que tinha que evoluir, eventualmente. O debate tinha que ser no parlamento para encontrar um meio termo, eventualmente rever a posição de afastar o artista do pleito, a arte do pleito. O artista não era afastado, né? O que era afastado era só a arte. O que foi afastado, o que está afastado é a arte. Então, me parece que o debate deveria ser no parlamento para talvez encontrar uma nova solução para a manifestação artística e o processo eleitoral, uma nova conexão. Então, eu entendi que esta preocupação do legislador em 2006, quando o TSE respondeu ao questionamento do pessoal, acho que em 18 ou 19, quando respondeu ao questionamento do pessoal, respondeu conforme o interesse do legislador, conforme a opção do legislador. Porque, ainda mais que o que se sobressaiu ainda mais com o momento de pandemia, né? Onde a internet passou a ter um papel muito maior, quer dizer,
Talvez a gente esteja vivendo, graças, infelizmente, entre aspas, a essa tragédia humana, talvez a gente esteja adiantando alguns anos da nossa evolução, da nossa capacidade de interagir virtualmente. Mas o fato é esse. Então, acho que o TSE respondeu conforme o que o legislador esperava. Portanto, eu vi na decisão do TSE uma decisão que academicamente analisei como correta e como profissional do direito compreendi e achei que vinha de acordo com o que a lei analisava, previa. Legal, Caetano. Até porque a gente teve uma ressignificação, né, como tu traz, de muitas coisas com a pandemia, ainda mais no mundo conectado. Então, as formas antes que eram analógicas passaram a ser digitais, né? Então, a gente teve toda essa mudança e como vamos nos adaptar. E considerando que o TSE fechou a torneira, vamos dizer assim, do financiamento das empresas privadas, né? E isso acabou dificultando um pouco a capacidade dos candidatos de obter recursos. Seriam essas realizações de shows, talvez, uma nova forma de se obter recursos financeiros? E em que medida a gente vê há um risco disso se transformar futuramente numa liberação de showmício, por exemplo? Muito bem, Roberta. Acho que a questão é extremamente pertinente e eu considero que seja um dos debates mais relevantes do momento. Aliás, já enfrentamos o debate na última eleição, em um caso concreto que nasceu aqui em Porto Alegre, em virtude do anúncio do showmício do Caetano Veloso em favor de uma candidatura porto-alegrense e uma candidatura paulista, de São Paulo, do município de São Paulo. Então, o debate é muito relevante. Nós já temos algumas respostas dadas pelo Poder Judiciário, em primeiro, segundo e terceiro grau. A gente não pode esquecer que o Judiciário enfrentou esse tema em 30 dias. E a decisão do TSE foi numa decisão em sede cautelar. Também deve ser considerado isso, porque a sede cautelar ela privilegia a resposta imediata em detrimento do exaurimento da discussão de mérito, né? Ela privilegia o tempo em detrimento ao debate de mérito. Então, ela é uma decisão, por assim dizer, que ela precisa, em tese, ser mais aprofundada. Faz parte da decisão cautelar isso. Não obstante, foram dadas respostas profundas ao debate, porque eu acho que todo mundo tem uma posição sobre isso. Chegando um pouco agora, depois dessa introdução, vou entrar um pouco melhor na tua pergunta, quando fecharam o que tu chama de torneiras, quando o Supremo Tribunal Federal tomou aquela decisão, que não é pauta da nossa discussão agora, o fato concreto é que a decisão foi tomada, quando o Supremo tomou aquela decisão, é evidente, é evidente que soluções tiveram que ser buscadas pelos atores políticos, porque não existe eleição sem dinheiro. Não existe debate público sem despesa. A despesa está na propaganda. Eu preciso levar o nome do candidato aos confins, dos centros às periferias. O nome do candidato precisa estar presente. Essa é só a primeira exigência de um debate eleitoral. E depois disso eu tenho que chegar com as minhas ideias, que é a segunda exigência. E depois tem uma terceira, porque eu tenho que chegar com a crítica. E depois eu tenho que chegar com a réplica. Então, o debate eleitoral exige que, através de panfletos, de televisão, de rádio, de internet, de presença física, e aí mais um fator que na última eleição se tornou relevante, a mera presença física, né? Então, com a decisão do TSE, do Supremo Tribunal Federal, que já foi aplicada em 2016, teve que haver uma busca por recurso. Ora, seria ignorar a realidade se a gente dissesse que o recurso não é relevante. As normas permitem a relevância do recurso, o que não pode é o abuso do recurso. Mas o uso do recurso na forma da lei permite que a gente busque ele, que a gente o busque. Então, gente, o que a gente viu, Roberto? A busca por alternativas. Em 16, nós ficamos na pessoa física. Eleições municipais. Pessoas físicas e fundo partidário. Não foi fácil. Não foi fácil. Em 18, já abriu-se um novo instrumento. Porque aí entrou o fundo eleitoral. Um fundo específico. Num país como o Brasil,
onde vivemos uma desigualdade social absurda, a utilização do dinheiro público não foi tão bem vista. Não foi. A crítica foi grande. Mas a gente não entende, assim, a classe política, ou melhor, o parlamento, não viu muita alternativa. Porque eu preciso de debate público, senão a eleição não tem sentido, se não tem debate. Então, nós precisamos. Então, assim, foi uma solução buscada do financiamento eleitoral a partir da decisão que proibia o financiamento privado de empresas, porque eram essas que dominavam. A realidade anterior era essa. Então, o que acontece, Roberta? Acontece que os candidatos já estavam buscando outras formas de financiamento, veio o FEFEC, o Fundo Eleitoral, mas a criatividade ainda vinha atrás, porque o FEFEC tem um outro problema. O FEFEC tem um problema seríssimo, que é a forma de distribuição desse recurso. Ele é feito a partir de uma decisão que considera o partido em caráter nacional e que concentra a decisão no Diretório Nacional. Então, muitos candidatos ficaram sem esse fundo especial de financiamento ou não obtiveram fundo na medida em que queriam. Então, assim, a tentativa de busca de recursos continuou. E nesse universo que a gente tem uma solução que foi dada por uma candidata em Porto Alegre e por um candidato em São Paulo, que me pareceu inovadora, e que outro candidato, o candidato Gustavo Paim, que eu representei juridicamente no caso, eu acho que é importante dizer isso, porque eu tendo sido advogado de um processo concreto, posso ter os meus preconceitos permeados pela minha atividade profissional. Então, assim, é importante que a pessoa que ouviu minha opinião tenha consciência disso. Então, tenha conhecimento disso. Então, o que se percebeu? O candidato Gustavo Paim não viu com bons olhos esta forma criadora de financiamento público. Por quê? Porque há uma norma que proíbe o showmício e o evento assemelhado. E nós entendemos que isso poderia ser um evento assemelhado, poderia ser um showmício. E havendo aquela decisão do TSE sobre a consulta do PSOL, nos parecia que já estava... que a ideia de que as proibições físicas valiam para o mundo virtual já estava consolidada, nos parecia que aquele showmício ou evento assemelhado eleitoral, com finalidade evidentemente eleitoral, porque era para arrecadar recurso, então a finalidade eleitoral é escancarada, nos pareceu proibida. E esta também foi a impressão e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, numa discussão linda, que por 4 votos a 3 manteve a decisão proibitiva, com parecer contrário do Ministério Público, para mostrar que o tema realmente dividiu. E o TSE, depois, alterou essa decisão no juízo cautelar, por 6 votos a 1, o voto que mantinha a decisão do regional do ministro Campbell também é um voto muito bem trabalhado, e os votos vencedores, os 6 votos, também foram votos que trabalharam a liberdade de expressão, que trabalharam questões altamente relevantes. O que me parece ao cabo e a conclusão que eu tiro disso? Houve uma discussão entre liberdade de expressão e segurança jurídica. Mais do que a aplicação daquela norma que proibia o showmício, era a segurança jurídica que a gente pretendia discutir. Porque o showmício estava afastado do pleito, e ele entrou praticamente em novembro, há poucos dias, 1 ou 2 semanas. Acho que na semana até anterior à eleição, não me lembro bem, mas há poucos dias do pleito. Então, assim, dada a decisão do TSE, me parece, ainda que em juízo cautelar, me parece que houve uma sinalização, a partir dos fundamentos dados por uma maioria consistente de 6 votos do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de permitir este tipo de evento. Agora, eu vou destacar uma coisa. A maioria dos votos alertou para o fato de que não se podia fazer um juízo prévio de um evento que não ocorreu. Nesse sentido, se
não se fechou uma porta para um juízo posterior, que aí seria onde? Na seara do abuso. Ambos candidatos beneficiados pelo showmício, os candidatos que organizaram o showmício, foram derrotados. Então, a gente sabe que com o resultado negativo do pleito, a investigação do eventual abuso de poder, ela meio que perde o sentido, não é? Quer dizer, a AIME já não pode nem ser ingressada. Então, me parece que isso fez o debate perder um pouco de força. Entretanto, todos os ministros alertaram que não haveria presença de candidatos, que eventual abuso na manifestação política seria analisada posteriormente. E essas portas estão abertas, e elas não são muito claras. Então, assim, é evidente, a insegurança jurídica permanece. Mas a gente já sabe que nesse debate a liberdade de expressão tem um papel preponderante. Expressão artística, inclusive. Mas limitada àquele evento de arrecadação. E com algumas peculiaridades que ainda não sabemos bem quais são. Legal, muito valiosa a sua contribuição, Caetano. E agora, encaminhando ao fim da nossa entrevista, eu gostaria que você me trouxesse de uma maneira geral a pergunta de ouro, né? Quais são suas expectativas para as eleições de 2022 que estão vindo por aí? Muito bem. 2022 é bom ter presente, a gente volta com eleições regionais e nacionais, não é? A gente volta com eleições... não, as eleições municipais, mas cada eleição se organiza de uma forma peculiar, conforme o seu objetivo, não é? Então, agora nas eleições regionais e nacionais, nós temos mais possibilidades. Quando nós temos uma candidatura, por exemplo, à presidência da República, o nível de recursos ele é muito maior. O FEFEC vai ficar concentrado em poucas campanhas. Então, os candidatos vão ter, de largada, uma capacidade maior de gasto. Dito isso, considerando que o nosso debate ele se centra no showmício e na live-mício, né, Roberto? Dito isso, a minha percepção é a de que a decisão do TSE vai funcionar como um parâmetro para os candidatos. Os candidatos têm... eles têm duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral para utilizar como parâmetro de suas condutas e de sua programação. A decisão do caso PSOL e a decisão do caso Caetano Veloso. São os grandes precedentes que nós temos. E eles definem, porque eles têm que ser lidos em conjunto. A minha expectativa... Um não é contrário ao outro. Ao se decidir o caso do showmício ou evento assemelhado para fins arrecadatórios, não se negou, não se alterou a decisão que proíbe o showmício na internet, a live-mício, com finalidade eleitoral, como show de finalidade eleitoral. Então, eles têm que ser lidos em conjunto. A partir dessa leitura em conjunto, o que eu vejo? Os candidatos não vão poder fazer os eventos live-mício gratuitos, chamando amplamente o público e o eleitor, proibido numa consulta. Por outro lado, eles vão ter capacidade de elaborar eventos com finalidade arrecadatória e com os cuidados que o TSE trouxe e eventuais cuidados que suas assessorias jurídicas analisem. E a gente não sabe ainda o que é isso. Mas eu acho que há a tendência de que os candidatos, eu como jurista que trabalha e auxilia em campanhas eleitorais, obviamente eu não vou tomar um juízo de valor agora, nós temos mais de um ano e meio, quase 2 anos para programar esse processo, mas me parece que tendo aquela decisão do caso Caetano Veloso, me parece que a tendência é que se busque esse recurso, esta forma de buscar recursos eleitorais. Então, eu para 2022 vejo isso. Eu espero que ou o legislador ou o próprio Tribunal Superior Eleitoral ajudem a definir parâmetros e a definir condutas. A gente precisa dessa segurança jurídica, de preferência dada pelo legislador.
E dito isso, a expectativa que eu tenho é que esses eventos, de certa forma, ocorram, mas eu acho que eles devem ocorrer com muito cuidado. Roberta, são as minhas colaborações para essas tuas 3 perguntas, e desculpe se eu me alonguei nas respostas, tá? Fica tranquilo, eu quero te agradecer novamente pela presença, Caetano, por nos ajudar a democratizar a informação, como a gente tanto acredita aqui, e te falar que eu acho que a tua fala, as tuas respostas vão trazer muitos insights para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, muito obrigado novamente por essa participação.